Olá, passando para apresentar meu trabalho de comunicação e difusão, que tem o título Variações de Baião e Maracatu, uma investigação do processo criativo na prática interpretativa musical. Quero agradecer aqui meus orientadores, a professora doutora Helena Janke e meu orientador, co-orientador, professor doutor Manuel Faleiros. Eu sou o Jeremias Teófilo Pereira Júnior, e faço parte do curso de doutorado na linha de pesquisas de estudos instrumentais e performance musical na Universidade de Campinas. Meu trabalho propõe a investigação artística do processo criativo a partir de uma composição de minha autoria que se chama Variações de Baião e Maracatu, com um arranjo escrito para orquestra sinfônica e quarteto instrumental, piano, duas percussões e sax, soprano e flautim, que serão avaliados mediante registro de gravações de áudio e vídeo, com anotações, relatórios de ocorrência durante os ensaios e gravações, em um diário reflexivo sob uma abordagem autoetnográfica. Está dividido em duas etapas, gravações em estúdio e gravações ao vivo, sendo que destas, uma informação de quarteto instrumental e outra informação com orquestra sinfônica mais o quarteto instrumental. Vou colocar aqui um áudio sobre o tema instrumental, apenas para que a gente possa ouvir e saber um pouco sobre esse áudio. Esse é o tema principal. A partir desse tema principal, eu escrevi um arranjo para a orquestra sinfônica, mais o quarteto instrumental, que é composto destas partes. Solo improvisado com zabumba e baião, exposição do tema em baião e maracatu, depois um lamento sertanejo lento, e seguindo de improvisação de sax-soprano, passando por uma ponte com citações em baião e maracatu, percussão com 4 compassos livre, depois solo improvisado de percussão no ritmo de maracatu, improvisação em flautim, no ritmo de maracatu também, e finalizando a reexposição do tema no ritmo de maracatu e baião, e uma coda com a percussão e toda a orquestra. Falando sobre as gravações desse objeto artístico, nós teremos gravações fechada, sem público, e gravações abertas com público. A primeira etapa com o quarteto instrumental e a segunda etapa com o quarteto instrumental mais a orquestra sinfônica, sendo também sem público e com público. O referencial teórico que eu trago para o meu trabalho, ele está sob 3 pilares. A autoetnografia, que é para coleta de dados e uma metodologia dessa coleta de dados. A investigação artística eu faço apoiado num material do professor Rubem Lopes Cano e a professora Úrsula Cristóbal. E toda essa recolha de materiais, de informações com gravações, vídeos, entrevistas, posteriormente poderão ser criadas novas propostas teóricas com base neste livro da socióloga Cat Charmas, que tem uma construção da teoria fundamentada, que é um guia prático para análise qualitativa. Das hipóteses, ou melhor, das expectativas que eu trago para esse trabalho, eu acho válido ressaltar a citação do professor Silvio Zamboni, que trabalha a pesquisa em artes visuais. Em arte, a hipótese não assume forma tão rigorosa, sendo mais um desejo e uma expectativa do que poderá ocorrer em termos de resultado final. Ele ainda complementa: as expectativas em arte não assumem exatamente o mesmo caráter,
porque estão mais relacionadas com o processo de trabalho do que com a teoria que fundamenta a obra do artista. Seguindo ainda, coloco mais uma citação do professor Fábio Oliveira Gatti, que é um pesquisador em artes visuais também. Ele diz: assim, ao se pesquisar uma obra de arte em formação, como é o caso aqui do processo criativo, não é possível usar instrumentos já existentes de antemão para tratar da sua produção. Se é a obra mesma, pois ela é forma, quem com sua vida própria definirá os caminhos pelos quais o processo de sua formação será efetuado? Como então aplicar métodos pré-existentes à sua existência ainda não figurada? Então, fazendo um paralelo com o professor Rubem Lopes Cano, ele fala sobre o processo criativo, que o foco da atenção está mais voltado ao processo de construção da interpretação musical do que nos resultados em si. Então, o que eu quero dizer com isso é que o desenrolar desse trabalho de objeto de investigação é a partir desse desenrolar, desse desenvolvimento, que nós vamos descobrindo novas metodologias, né? E daí das minhas expectativas, eu tenho teorizar as práticas interpretativas musicais desse processo criativo, segundo os critérios de pesquisa do meio acadêmico, mas não aniquilando a organicidade do objeto artístico. Na questão mais prática, né, dessa interpretação, com relação às gravações e aos vídeos, eu quero verificar como se dá esse ajuntamento de músicos especialistas em música popular e música de concerto. E quais as contribuições que nós teremos dessa prática interpretativa sobre os ritmos de baião e maracatu na orquestra sinfônica, né? Eu destaco três aspectos nessa prática interpretativa. A questão da sincronia rítmica, a questão de articulação e acentuações rítmicas, né? E também o fraseado melódico. Como que se dará esse processo, né? Como que funciona esse processo de observação desse objeto artístico? Você tem a prática artística, depois você tem a observação dessa prática, o registro dessa prática, uma posterior reflexão e algumas conceitualizações e novos planos, novas estratégias para a próxima prática artística, que no meu caso nós teremos 4 práticas, né? Como eu disse no início, seriam 2 etapas com 4 gravações. Bom, falando mais propriamente dito aqui sobre esta comunicação agora, ela se trata da primeira gravação que nós fizemos. É uma gravação fechada em estúdio para piano, 2 percussões, sax soprano e flautim, sendo que o sax soprano é executada por um único instrumentista, no caso, eu. Nós fizemos várias tomadas, né, uma espécie de experimento, né, de laboratório, e dentre essas tomadas tivemos algumas discussões em torno da interpretação e chegamos a uma ideal interpretação dentro dessa gravação. A gravação foi feita de áudio e vídeo, né, com músicos especialistas, que eu cito aí como músicos que têm vivência na música popular, com ênfase nesses ritmos aí de baião e maracatu. Dessas entrevistas que nós fizemos, tivemos o depoimento do pianista que ele sentiu dificuldade para trabalhar a mão esquerda em oitavas, a articulação da mão esquerda, dificuldade nas questões rítmicas, né? Sentiu que faltou mais ensaio, faltou sincronia entre baião e maracatu e sugeriu ainda inserir um acordeon junto ao piano para dividir um pouco da carga desse arranjo orquestral que foi reduzido, né, para esse quarteto. Das minhas considerações sobre essa gravação, o solo de zabumba, ao meu ver, poderia ser construído lembrando mais a característica do baião e do maracatu.
e também poderia ser mais extenso, né? Para a próxima gravação, eu gostaria que ele fosse mais extenso. Com relação à minha interpretação, eu senti muita dificuldade na transição do sax soprano para o flautim. Eu acho que a gente pode aumentar um pouco essa transição, né? Eu posso ter um pouco mais de espaço para mudar de instrumento, né? E na seção E, que nós iremos a seguir, a exposição do tema com um contracanto e a levada de maracatu, eu senti que faltou uma sincronia rítmica ali nesta execução. Esta, portanto, é a seção E, né? Que você tem ali no primeiro pentagrama um contracanto e no meio a execução do tema principal e as percussões aqui fazendo o ritmo de maracatu. Isso deu um leve desajuste aqui, né, nas três vozes. Então, isso será melhor trabalhado na próxima gravação e será dado uma atenção maior. Bom, então essa é uma das ações, né, diretas que eu acabei de falar, né, que é para essa próxima etapa de gravação, que após a observação do vídeo foi notado que teve esse desajuste. Um dos percussionistas sugeriu que nós colocássemos mais dois percussionistas para dar um melhor apoio rítmico a essa gravação. A inserção do acordeon, né, para não sobrecarregar tanto o pianista, tendo em vista que ele está usando, né, toda a carga da orquestra e trazendo só para o piano. E nessa transição do sax soprano, eu sugeri um solo de percussão, né, feito em ritmo de maracatu, para aumentar o espaço de tempo para eu passar de um instrumento para o outro. Eu coloco agora, então, na íntegra o arranjo, a gravação do arranjo de variações de Baião Maracatu, feito com o quarteto instrumental.
é isso. Eu quero agradecer a todos e fico à disposição para quaisquer considerações. Muito obrigado a todos e até mais.